Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao capítulo 2 do nosso curso de gestão através do PMBOK. E nesse capítulo a gente vai falar sobre a área de conhecimento e integração. Tá? Nesse momento onde o gerente de projeto vai colocar todo o seu conhecimento e onde vai existir um maior esforço dele para integrar todas as áreas de conhecimento, todas as outras demais. Então, o PMBOK está baseado em perspectivas, né, de, das suas fases do projeto, ao longo do ciclo de vida de um projeto. Nós vamos ter diversas fases, nós vamos ter diversos processos que estão agrupados naqueles grupos de processos, né? Os grupos de processo são iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento e o encerramento. Dentro desses grupos, existem diversos processos que vão auxiliar o quê? As diversas áreas de conhecimento, né? Que é a integração, né? Gerenciamento do escopo, tempo, custo, né? Recursos humanos, aquisição, qualidade e assim sucessivamente. Tá? Partes interessadas. Então, são 10 áreas do saber. Tá? E todas essas áreas de conhecimento que vão produzir aí, conhecimento, né, e auxiliar sobre essas searas, né, de conhecimento, vão auxiliar o projeto, a integração ela visa justamente isso daí, fazer com que o gerente de projeto mantenha sobre o seu controle a perspectiva de todas as demais áreas de conhecimento e como o projeto pode ser conduzido para atingir o seu valor, para atingir o seu resultado final. E a aula de hoje ela se propõe a demonstrar todo esse arcabouço de conhecimento da área de integração, né? A área de conhecimento e integração. Vamos carregar aqui o nosso material. Está aqui, aula 2, gerenciamento da integração. Olha aí, qual que é o objetivo da integração? Né? Assegurar que todos os processos requeridos para garantir que os vários elementos do projeto eles estejam, né, e sejam coordenados. Tá? Então é justamente aquilo que eu falei para vocês. A integração ela visa garantir que todos os elementos, todas as áreas de conhecimento, né, durante todo o seu ciclo de vida, ele consiga fornecer, tá, uma boa gestão, um bom controle para o gerente de projeto, através dos diversos processos que existem durante o ciclo de vida ali do projeto. Tá? Então, outras características aqui, ó, envolve a tomada de decisão e a escolha, né, diretamente ligadas aos objetivos do projeto, abrange a identificação e definição do trabalho do projeto, combina, unifica e integra os processos apropriadamente. Também é característica a decisão sobre a escolha de projetos alternativos. Então, a gente vai ver mais na frente que o projeto ele vai se deparar com diversos problemas ao longo do ciclo de vida. E o gerente de projeto ele tem que ser capaz de fornecer soluções alternativas para esses problemas. Tá? Então, quando existe uma necessidade de mudança, por exemplo, né, então tem lá um processo específico para o gerenciamento da mudança, ocorre o seguinte: uma determinada mudança no projeto, ela pode afetar aquela tripla restrição, né, orçamento, escopo e tempo, né, escopo, tempo e custo, né, escopo, cronograma e orçamento. Então, sobre esses três elementos, né, a gente, quando tem algum tipo de mudança, tem que avaliar se vai haver algum impacto, né, negativo sobre essa tríplice, né, restrição. Também
se vai ocorrer alguma alteração significativa em outras áreas de conhecimento. Não necessariamente somente essas três. A gente sabe que muito fortemente ligado à tripla restrição, né, escopo, tempo e custo, está a qualidade, porque cada um desses elementos sendo modificados pode afetar a qualidade. Mas não é somente esses três elementos. As outras áreas de conhecimento podem ser afetadas também. Uma mudança no projeto pode afetar, por exemplo, a alocação de pessoas, os recursos humanos, né? Pode afetar a forma como são feitas as comunicações, né? Os stakeholders, né? As partes interessadas, e assim vai, né? Então, a grande missão, tá? E por isso o maior esforço do gerente de projeto na administração desses conflitos e na boa gestão do projeto faz com que ele busque essa integração entre todas as áreas de conhecimento ao longo do ciclo de vida do projeto. Então, outra característica aqui, fazer concessões entre objetivos concorrentes. Então, todo projeto ele vai ter em algum momento ali conflitos, seja ele através de, por exemplo, falando aqui da área de conhecimento, recursos humanos. Então, eu estou tocando um projeto e dentro desse projeto existem algumas atividades. É lógico que eu não vou ter como aplicar uma mesma pessoa em locais diferentes no mesmo momento. Então, por conta disso, vai existir um conflito, né? Eu vou precisar de mais pessoas. Em relação a cronograma, também, né? Posso ter que realizar atividades e eu não consigo fazer de forma paralela essas atividades, né? Tem que estar agendando concorrentemente. Faz uma atividade, depois faz outra, faz um pedaço de uma, faz outra. E aí, todo esse conflito vai envolver a gestão dessas searas de conhecimento pelo gestor, pelo gerente de projeto. Então, ele leva em consideração as perspectivas, por exemplo, do cronograma, ao mesmo tempo, as perspectivas das pessoas empregadas, né, naquele momento para aquela atividade, e assim sucessivamente. Tende a atender satisfatoriamente aos requisitos e às partes interessadas, é uma característica que a integração ela visa fornecer, porque a integração ela é uma interface com todas as demais áreas de conhecimento. Tá? Coordenar o controle de mudanças, isso aí a gente já citou um exemplo aqui, que é fundamental quando se está trabalhando com diversas áreas de conhecimento, né, durante o ciclo de vida, você tem que, para uma mudança, avaliar o aspecto, né, dessa mudança afetar a qualidade, o cronograma, o orçamento e assim sucessivamente. Objetivos ainda da integração. Tá? Partes interessadas depende do termo de abertura. Tá? Então, no termo de abertura, que a gente vai ver que esse é um dos processos da integração e está nas fases iniciais de qualquer projeto ou então nas fases iniciais de cada fase desse projeto, o termo de abertura vai depender dos stakeholders, né, das partes interessadas. Por quê? Porque o termo de abertura vai ter lá, por exemplo, quem é o patrocinador, quem que é o gerente de projeto alocado para aquele projeto, quem são os clientes afetados. Então, tem que ser identificada todas as pessoas envolvidas para que o projeto dê prosseguimento ao longo do ciclo de vida dele, né, com a participação de todos esses atores, né? E a integração é justamente isso daí. Ela vai ter que identificar quem são esses atores para poder fazer essa gestão aí deles, né? Ferramentas de integração. Eu vou citar aqui duas, o gerenciamento de valor agregado e software de gerenciamento de projeto. São ferramentas
que vão auxiliar aí essa integração. Então, o software de gerenciamento de projeto vai tentar agregar, né, integrar todas as demais áreas de conhecimento, todos os seus processos, né, e os ciclos de vidas, sobre essas três perspectivas. Tá? E o gerenciamento de valor agregado é justamente o principal foco da integração. Tá? Por quê? Porque a integração visa fazer essa interface entre todas, né, entre todas as áreas de conhecimento com um único objetivo: gerar valor, tá? Agregar valor ao projeto. Então, se o projeto tem data de início e fim, né, o projeto tem a condição progressiva, né, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Ok. Tá? E vai definir, vai produzir um produto único, tá? No final, esse tem que ter valor, um valor para mim. Mas eu não posso chegar e no projeto priorizar uma área de conhecimento em detrimento das outras. Se eu der muito foco, por exemplo, no cronograma, querendo entregar muito rapidamente um determinado item, eu tenho que observar também os outros aspectos, como, por exemplo, risco, tá? De se reduzir o cronograma, não é isso? As pessoas, né, que vão ter que ser alocadas para eu poder reduzir. Então, notem que a tripla restrição escopo, tempo e custo, né? Cronograma, o escopo, o cronograma e o orçamento. Essas três perspectivas, normalmente, uma altera a outra, né? Uma alteração de uma altera uma ou mais de uma delas. Mas isso não isenta a alterar outras também, que são afetadas também, tá? Então, escopo, tempo e custo, esses são a trilogia, né? Vamos dizer assim, o pilar, tá? Mas, quando a gente fala em agregar valor, e a integração ela faz isso daí, essa preocupação de dar para o gerente de projeto essa condição dele não olhar somente uma perspectiva, ele tem que olhar todas. Então, se eu vou alterar o cronograma, eu posso alterar aqui o meu escopo, tá? Ou ter que alterar aqui o orçamento para poder cumprir. Mas se eu for alterar o orçamento, eu vou ter que contratar mais pessoas, né? Aí já envolve outras áreas de conhecimento, eu tenho que comunicar, tenho que pedir aprovação, né? Então, tem diversos outros fatores que se integram aí, tá? Não estão sozinhos. E a integração é justamente isso. E quais são os processos que são fornecidos, tá, para a seara de conhecimento e integração? Tá? Então, a gente tem aqui desenvolvimento, né, do termo de abertura. Isso aqui faz parte dos processos que compõem a iniciação. Tá? Então, eu tenho aqui que dos grupos de processos da iniciação, eu tenho aqui o termo de abertura. Tá bem? Eu vou ter o desenvolver o termo de gerenciamento do projeto. Esse aqui é o plano do projeto, é o plano de gerenciamento do projeto. Ele vai estar onde? No planejamento. Tá? Entre os processos de planejamento, do grupo de processos planejamento, eu tenho na integração o desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, que é o plano dos planos. Né? É o termo que define todos os demais planos. Então, a gente vai ver mais na frente o detalhamento dele. Como a gente está na área de conhecimento e integração, o plano de gerenciamento do projeto é um plano que, dentro dele, vai incluir todos os demais planos. O plano de gestão de risco, o plano de comunicação, plano de gestão das partes interessadas, o plano de escopo, né? O escopo, o custo, né? O cronograma, que é o plano do tempo. Né? A gente tem orientar e gerenciar. Notem aí que a gente está no grupo de processos de execução.
monitorar e controlar o trabalho do projeto, monitoramento e controle, realizar o controle integrado de mudança, isso aqui é importantíssimo, tá? Porque a gente já falou, toda mudança, seja ela positiva ou negativa para o projeto, eu tenho que observar os aspectos gerais sobre as perspectivas dos outras áreas de conhecimento e se vão ser afetadas, tá? Então, realizar o controle integrado de mudança, tá? Eu tenho aqui controle e monitoramento. Por quê? Porque eu vou estar controlando, monitorando essa integração, tá? essa interdependência que uma mudança tem sobre as outras perspectivas de áreas de conhecimentos distintas. Eu vou ter aqui o encerramento do projeto ou fase. Tá? Isso aqui faz parte da seara dos processos, do grupo de processo em encerramento. Tá? Aqui vai um detalhe importante, pessoal, em relação à mudança da versão 4 do PMBOK para a versão 5. Na versão 5, tá, o desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto, que era um processo, ele foi extinto, foi retirado. Tá? Por quê? Todo projeto, tá, os grupos de processo de iniciação, quando uma fase inicia, deixa eu colocar aqui para ficar mais claro para vocês, ó, perspectivas. Só relembrando aqui, né, gente, eu vou ter aqui como fases, essa aqui é uma definição de fases genéricas. Quem define a fase, tá, é o gerente de projeto. Então ele pode dar o nome que ele quiser para aquela fase, a quantidade de fases que ele achar e julgar necessário, né, o que vai ser importante para ele definir marcos, né, talvez datas ali para poder atingir aquelas fases. Então, na fase viabilidade, eu vou poder aplicar o PMBOK sobre duas perspectivas que o PMBOK ele disponibiliza para a gente, né? Que são os grupos de conhecimento, os grupos de processos, né? E as áreas de conhecimento. Então, todo projeto ele tem essas três perspectivas, que é as fases, os grupos de processos, né? E as áreas de conhecimento. São três perspectivas. Então, quando eu estiver na fase de viabilidade, no meu projeto, eu vou ter o grupo de processos e iniciação. No PMBOK da edição 4, a quarta edição, existia o termo de abertura. Acabou aqui a lousa para mim. Termo de abertura e a definição do escopo preliminar. Escopo preliminar. Tá? Porque no termo de abertura eu teria todas as informações que estabelecem, né, o marco ali de início do projeto, né, estabelecendo quem que é o proprietário do gerente de projeto, quem que é o patrocinador, né, algumas informações financeiras ali. E dentro desse documento, do termo de abertura, também iam informações acerca do escopo inicial do projeto. Ocorre que, na versão 5, esse cara saiu porque não existe a necessidade de ter um processo só para isso. Tá? Por quê? Porque o próprio documento de termo de abertura ele já tinha esses dados aí, né, preliminares de qual que era o produto a ser produzido, algumas informações iniciais sobre esses requisitos mínimos, né, iniciais. Então ele foi retirado. Em compensação, na edição 5 do PMBOK, o termo de abertura, né, continua, claro.
E o outro processo, que faz parte do grupo de processo de iniciação, passou a ser o gerenciamento das partes interessadas. Acabou aqui para mim. Gerenciamento das partes interessadas. Então, a iniciação possui esses dois processos, tá? Então, na versão 4, sai aquele processo de determinar o escopo preliminar, tá? E entra o gerenciamento das partes interessadas. Note aqui que a gente tem, tá, uma área de conhecimento que é a partes interessadas, tá? Mas a gente tem também um processo para a realização da composição das partes interessadas. A gente vai ver isso aí mais na frente. E aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente estiver na etapa, tá, na fase viabilidade, que nesse cenário aqui é a primeira, eu vou utilizar aqui os processos, tá, do grupo de processo de iniciação para poder iniciar o projeto. Então, o termo de abertura vai iniciar o projeto. E eu também posso usar o termo de abertura da fase de viabilidade. E aí, começa aqui, tá, a brincadeira. Eu passo para a área de conhecimento, para os grupos de processos de planejamento. Então, no planejamento agora, ainda aqui na viabilidade, no planejamento, aí eu vou ter diversos processos aí de planejamento. Então, eu vou começar a planejar aqui o quê? Todos os planos. Plano da integração, que é o plano do projeto. É o plano de gerenciamento do projeto, é o principal plano, que ele é produzido aqui na integração. Na seara de conhecimento e integração, como a integração ela visa ter uma interface com todas as outras áreas de conhecimento, então nada melhor do que criar um plano geral, que vai controlar todos os demais planos. Esse é o objetivo. Então, quando eu estiver na fase de viabilidade, usando os processos de planejamento, aí eu vou criar o plano geral, que estou na seara de conhecimento e integração. Quando eu estiver me referindo ao escopo, aí eu vou criar lá, eu tenho a definição do escopo, a criação da EAP, né, que é a estrutura analítica do projeto, tá, que é uma saída, tá, do escopo. E aí eu vou ter o plano de gerenciamento do escopo. Aí eu vou ter o plano de gerenciamento do tempo, que aí é o cronograma. Vou ter o plano de gerenciamento do custo, que é o orçamento, né? Plano de gerenciamento da qualidade, o plano de gerenciamento dos recursos humanos. Então, notem que, utilizando os processos desse grupo de processos de planejamento, eu crio os diversos planos de todas as áreas de conhecimento. Tá? Ao passo que, quando eu definir todos os planos, tá? O que vai acontecer é o seguinte, eu vou estar aqui, tá? Tenho feito o termo de abertura, ou o termo da fase, né? Gerei os planos. Agora que eu gerei os planos, eu vou executar. Não é isso? Vou executar todos os planos. Os planos que foram definidos aqui. Nessa execução, eu vou usar todos os processos do grupo de processos de execução. E esse grupo de processos de execução, eles vão auxiliar em diversas áreas de conhecimento, tá? Para viabilizar o controle e monitoramento. Eu vou poder verificar se a execução está de acordo com o que foi planejado, tá? Porque a saída da execução eu consigo fazer o monitoramento e controle. Caso exista necessidade, aí a gente dá uma entrada aqui num replanejamento. Tá? Esse replanejamento ela vai sugerir a alteração do plano geral do projeto, né? Uma alteração no escopo,
uma alteração no cronograma, uma alteração no custo, no orçamento e assim sucessivamente. Quando o projeto atingir satisfatoriamente o que ele foi predisposto a produzir, aí eu entro na seara aqui dos grupos de processos que são de encerramento. Então, no encerramento, eu vou poder encerrar administrativamente todo o contrato, todo o projeto, ou então, nesse nosso caso aqui, que a gente ainda está só na primeira fase de viabilidade, eu encerro a fase. Por quê? Toda aquela fase de avaliação da viabilidade do projeto foi concluído. Chegou-se ali a uma informação de que tem viabilidade aquele projeto e tudo mais, e aí ele vai passar para a fase seguinte. Eu encerrei essa fase, gerei um documento final com lições aprendidas e tudo mais, e vou poder passar para a fase de planejamento. E aí, novamente, eu inicio lá, né? O planejamento, vou me utilizar de todos os processos, do grupo de processos de iniciação. E aí, vou fazer o termo de abertura, elaborar lá o plano geral do projeto, que é o plano de gerenciamento do projeto. Esse leva em consideração a perspectiva de interface, né, de gestão de todas as áreas de conhecimento, que são os planos de cada uma dessas áreas de conhecimento. Vai ser gerado lá o plano de escopo, o plano, né, de tempo. Só que a integração ela gera o plano geral. Quando eu passar aqui, tá, que é o termo de abertura, né? O termo de abertura vai aprovar que a fase de planejamento pode iniciar, tá certo? Vai iniciar a fase de planejamento. Abriu. Ok. Aí, o que acontece? A gente passa para o planejamento. No planejamento, vai ter todos os processos da área de conhecimento, do grupo de processos planejamento, e aí a gente vai poder, certo, fazer, de fato aqui, tá, o plano de integração. Tá? O plano de integração ele é feito, tá, através do plano de gerenciamento do projeto, que é do planejamento. Depois, né? Na iniciação, eu só vou ter aqui, tá, o termo de abertura da fase. E aí, como eu estou aqui agora na fase de planejamento e usando os processos do grupo de processos de planejamento, eu vou fazer o plano geral, né? Eu citei o exemplo anterior como se estivesse no grupo de processos aqui da iniciação. Não, é só o termo de abertura aí. Então, aqui no planejamento, eu vou ter o grupo de processos planejamento, e aí vou fazer o planejamento geral do projeto, a integração, e todos os demais planos. Tá? Todos os demais planos. Finalizado todos esses planos, aí sim eu vou passar para a execução desses planos. E como esses planos vão estar sendo executados, vai gerar aqui o resultado da execução de cada um desses planos aqui, né, sobre a perspectiva de cada um desses planos. E aí o controle e monitoramento pode apontar aqui melhorias, tá, para um replanejamento. E aí depois uma reexecução, né, de uma lição aprendida aí no projeto. Posso fazer o encerramento dessa fase de planejamento e aí passar para a fase de desenho, onde eu vou lá fazer a iniciação, o termo de abertura da fase, né? Aí depois o planejamento de todos os planos, plano da integração, escopo, tempo, custo, e assim sucessivamente, até eu vou percorrer aqui todas as fases, né? Em cada fase vou percorrer os grupos de processos sobre a perspectiva aqui dessas áreas de conhecimento. Quando eu atingir a última fase, né? Atingir aqui com essa última fase com todos os grupos de processo
do encerramento, aí eu encerro o projeto como um todo, né? Caso seja aprovado. Tá bem? Olha aí. Então vamos passar aqui. Ainda sobre os processos, eu vou ter lá, tá? Que o desenvolver o termo de abertura, tá? É o desenvolvimento do termo que formaliza, né, o início do projeto ou a fase. Então esse cara aqui está na fase de iniciação, né? Na fase não, no grupo de processo de iniciação. O desenvolver o termo de abertura é desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, é desenvolver o plano do projeto. Então vai estar lá, documentação das ações necessárias, definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares. O que são os planos auxiliares? Os planos de orçamento, né, custo, né, que é o orçamento, cronograma, plano de gerenciamento do escopo e assim sucessivamente. Grupo de processos orientar e gerenciar, aqui é na execução, né? Então, eu estou é um grupo de processo de execução. Aqui, desenvolver o termo de gerenciamento do projeto é de planejamento, né? Então, aqui compreende o quê? Orientar e gerenciar. Na execução, é a execução dos planos. E deve atingir os requisitos definidos no plano. Monitorar e controlar o trabalho do projeto é coletar, medir e distribuir as informações de desempenho. Aqui faz parte desse grupo de processo aí, que vai ter esse processo aqui, vai ser o grupo de monitoramento e controle. O grupo de processo, monitoramento e controle é que contempla esse monitorar e controlar o trabalho do projeto. Realizar o controle integrado de mudanças também é um processo que está dentro do grupo de processos controle e monitoramento. Controla para que as mudanças tenham riscos aceitáveis. Tá? A gente vai detalhar mais na frente. Encerrar o projeto ou fase é a formalização, né, do encerramento do projeto como um todo ou somente da fase. Então isso leva em consideração a aceitação do produto, ter que gerar também uma documentação, lições aprendidas. Vamos falar um pouquinho sobre o processo que abre um projeto ou então abre uma fase, né, que é o termo de abertura. Então, o desenvolver o termo de abertura, qual é o objetivo desse processo? Tá? É gerar o documento que formaliza e autoriza esse projeto, conhecido também como project, né, charter, né, que é a carta do projeto. Tá? Ele é emitido por um patrocinador. O patrocinador é aquele que vai comprar a ideia, é quem vai financiar, é quem tem o poder de decisão sobre as questões de orçamento. Então, o termo de abertura atribui ao gerente de projeto a autoridade necessária para aplicar os recursos, né? Durante o ciclo de vida do projeto, os recursos, pessoas, né? Informações que vão ser necessárias para produzir um resultado final, componentes, né? O custo financeiro, né? Os recursos financeiros vão ser aplicados pelo gerente de projeto durante o ciclo de vida nas atividades do projeto. O termo de abertura, normalmente, ele é provocado por demandas, tá, externas. Por exemplo, oportunidades, né, e necessidades do negócio. O gerente do projeto sempre deverá ser designado antes do início do planejamento e, de preferência, quando o termo de abertura estiver sendo desenvolvido. Tá? Por quê? Porque ele deve participar ali das atividades de desenvolvimento do termo de abertura. Isso é muito importante porque ele já vai estar a par de todos os envolvidos e interessados no projeto, sobre o escopo mínimo ali que vai ser desenvolvido, para poder dar um subsídio para ele ir progressivamente, né, melhorando esse escopo. Então é interessante que o gerente de projeto ele esteja desde o início. Agora, isso não é obrigatório, né, pessoal? Por quê? Porque a gente leva em consideração que o gerente de projeto
ele pode, por exemplo, ser alterado. Então o cara iniciou o projeto, desde o início, na fase lá de termo de abertura, tá lá, sabe tudo do projeto, aí esse cara é demitido, ou então ele vai para um outro projeto. Então não é obrigatório que aquele cara sempre permaneça no projeto. Tá? Preferencialmente, esse cara deveria ser mantido, ou então deveria estar desde o início do projeto, mas isso não é regra. Composição do termo de abertura. O termo de abertura ele é composto, né, pelos objetivos que deverão ser alcançados, objetivos mínimos ali, né? Nome do gerente do projeto deve ser designado e o nível de autoridade dele. Definir lá nesse documento do termo de abertura quem que é o patrocinador, porque ele quem está delegando ao gerente de projeto, ele é normalmente um CEO, né? Um gerente executivo que tem poder de decisão muito alta na organização e que esse documento, quando publicado, vai dar aos demais envolvidos, os demais interessados, né, a informação de que esse projeto foi comprado pela alta gestão, foi comprado pelo patrocinador. Tá? Necessidade de negócio, tá? Vai ter que ser estabelecido lá a justificativa ali, tá? Lista geral dos requisitos, e é claro que esses requisitos no início ele vai ser não muito detalhado, porque o projeto tem caráter evolutivo, progressivo, e aí a gente já viu que vai se passando de fases, né? Vai se utilizando os processos dos grupos de processos nas áreas de conhecimento, né? E aí o projeto vai progredindo, né, gradualmente ali. Justificativas do projeto, cronograma macro, ali no mínimo definir ali, né, a meta para que o projeto ele seja concluído. Então, esse projeto aqui, né, para a Copa do Mundo tem que ser concluído até junho de tal ano, que é o período ali da Copa. Então, tem que ter no mínimo essas informações aí. Não precisa esperar o processo evoluir para colocar essas informações que já são conhecidas. Então, se já são conhecidas, vai subsidiar quem? O gerente de projeto, né? Então, essa informação já pode estar contida dentro do termo de abertura. Caso de negócio, né? O business case, são as justificativas financeiras, tá? Que aí leva em consideração as justificativas do projeto, né? Mas o caso de negócio ele leva em consideração a perspectiva de orçamentação, tá? Então está aqui o orçamento sumarizado, organização funcional e sua participação. Então pode estabelecer ali informações sobre a estrutura organizacional que vai auxiliar o projeto, tá? Então isso leva em consideração os interessados, né? Então os departamentos, né, que vão poder fazer parte desse projeto podem ser colocados aqui nesse momento. Premissas e restrições, tá? Então premissas, tudo que é primordial, necessário antes se alcançar para que possa, a partir daquele ponto, progredir. Tá? E as restrições podem ser restrições orçamentárias, restrições de pessoas. Né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre essas premissas e restrições aí. Fazendo um checklistzinho ali de todas elas, porque pode ser que caia em algum concurso. Um dos 3 concursos das 3 forças. Né? Também vai conter lá no termo de abertura a influência dos interessados. Né? Então, é uma informação importante conter quem são os principais atores envolvidos. Tá? Notem aqui que o termo de abertura ele é um dos processos da iniciação.
tá? O grupo de processo de iniciação, que conta com um termo de abertura e o gerenciamento das partes interessadas, contava com um outro processo aqui, tá? Que era o processo lá de desenvolvimento do escopo preliminar. Só que na versão 5 do PMBOK, isso foi removido. Por quê? Porque no termo de abertura, as informações de escopo preliminar, né, do objetivo, dos resultados mínimos ali que deveriam ser alcançados, né, dos requisitos mínimos, já estão incluídas já, né, no termo de abertura. Então não se fazia mais necessidade. Tá? Vamos falar aqui sobre o gerenciamento, o gerente de projeto. Quem que é o gerente de projeto? Tá? Ele assume a responsabilidade pelo êxito do empreendimento. Ele é o dono dos processos. A gente tratou bastante isso no curso de ITIL. A diferença entre o dono do processo e o gerente de processo. Tá? Então, o dono do processo ele é responsável pelos resultados, tá? Pela cobrança, pela definição das pessoas, né? Ou seja, o segundo escalão de gerentes, quem define é o dono dos processos ali, o dono do processo. Então, o gerente de projeto, ele é o cara que ele é o dono do projeto. Então, a partir dele, ele vai delegar para outros gerentes, tá? No caso, que vão participar desse projeto, eu posso ter o gerente de projeto, que ele é o principal dono de todo o projeto. E esse gerente de projeto pode ter outros gerentes ali, né, dono de processos específicos que vão auxiliar ele. Por exemplo, o gerente do processo de mudança, o gerente do processo envolvendo lá os conhecimentos de recursos humanos, o gerente de processos que é relacionado ali com a área de conhecimento custo, né? Então, se a gente for avaliar essa perspectiva, se a gente tiver numa estrutura projetizada, eu vou ter ali o gerente de projeto delegando a coleta dessas informações, né, das áreas de conhecimento de recursos humanos, né, de custo, cronograma, né, escopo, para gerentes dessas áreas. Um gerente de levantamento do escopo, né, um gerente de custo, um gerente de risco. Então, eu vou ter isso daí. Tá? Se a minha estrutura for funcional, lembra lá que a gente tem, numa hierarquia bem definida, os gerentes departamentais. Então, eu vou ter o gerente financeiro. Esse cara pode subsidiar de informações para o projeto, né, de informações financeiras. O gerente de recursos humanos pode prover ali tanto pessoas como informações de recursos humanos. Então, ou ele pode delegar algum funcionário dele para participar do projeto ali, né? Então, esse cara vai estar subordinado ali a o gerente de projeto. Aí entra aquela história toda que a gente já falou, né? Se o projeto ele for projetizado, né, for uma estrutura projetizada, o gerente de projeto tem total poder sobre os gestores dele do segundo escalão, né, que está abaixo dele. Se for matricial, né, aquela que é mista, né, então pode estar balanceado ali para a estrutura funcional ou para projetizada, então a gente vai ter ali muita influência do gerente de projeto ou pouca influência do gerente de projeto. Pouca influência do gerente de projeto, a gente vai ter o gerente de projeto, na verdade, como um facilitador. Tá? E ele está dentro de um dos departamentos. A gente já viu isso aí na aula anterior. Ele está dentro de um dos departamentos ali. Ele está subordinado a um gerente funcional ali, departamental. Se for balanceada, então ele é um gerente de projeto. E se for uma matriz forte,
aí ele é gerente de projeto e tem mais poder, tá? Sobre aquela área, né? Aquela função, aquela área, aquele departamento. Na verdade, o gerente de projeto está no mesmo nível hierárquico, né, daquele gerente funcional. Então, por isso ele tem poder de decisão. Tá? Já a balanceada, ele é gerente de projeto, mas apesar disso ele está debaixo do guarda-chuva ali do gerente funcional. Apesar de que o projeto tem tamanha importância e o gerente de projeto também tem muita influência, que mesmo estando debaixo do guarda-chuva de um gerente funcional, esse gerente de projeto tem muito poder. Tá? Porque o projeto está acima dos interesses daquele gerente funcional. Por isso que o gerente de projeto tem essa influência, apesar de estar dentro do departamento e subordinado ao gerente funcional. Basicamente, essa é a diferença dos três. Né? A matricial fraca, balanceada e a forte. E aí, a gente vai ter aqui, tá, que o gerente de projeto, ele mantém o projeto alinhado com as estratégias de negócio, tá? Alinhado com as estratégias de negócio. Deve ser sempre identificado o mais cedo possível. O gerente do projeto deve participar da redação do termo de abertura, tá? Isso aqui é muito importante. Mas isso aqui não é fator, digamos assim, obrigatório, né? O gerente que vai iniciar o projeto, ele vai ter que fazer tem que ter um gerente de projeto para compor, tá? Para correr atrás de coordenar, tá? Integrar, tá? E fazer esse termo de abertura. Mas esse cara pode alterar, ele pode se alterar, pode ser modificado durante a vida ali do projeto. Tá? São responsáveis pelo estabelecimento de padrões e políticas do projeto. O gerente de projeto é responsável por definir e comunicar os procedimentos do projeto à equipe dele, tá? E também às partes interessadas, que não fazem parte da equipe dele, mas que são pessoas que influenciam o projeto ou que precisam ser informadas, né? Por exemplo, quando o projeto entregar o produto final, essas partes interessadas são interessadas em verificar, né, se aquilo atingiu satisfatoriamente o que eles pretendiam, né? E aí, assim, aprovar aquele resultado e o projeto ser finalizado com sucesso. Identificar as tarefas e atividades e recursos necessários, os custos e os requisitos. Estabelecer as medidas de desempenho, ou seja, as métricas, é responsabilidade do gerente de projeto. Patrocinador, né? Quem é esse cara? Patrocinador, como a gente já falou um pouquinho mais atrás aí, ele é o executivo maior dentro da empresa que tem poder de decisão, de orçamento. Dentro de uma companhia, podem existir diversos atores que podem ser um patrocinador de uma ideia. Tá? Normalmente, é um cara só. Tá? Mas isso não quer dizer que eu não possa ter, por exemplo, normalmente é um diretor executivo. Esse diretor executivo ele tem um poder total sobre o orçamento. Tá? Então, esse gerente executivo ele vai poder repassar, autorizar que recursos financeiros sejam alocados para projetos. Mas eu não acho que todos os projetos precisem, por exemplo, do diretor máximo da empresa para poder ser tocado. Digamos o seguinte, pode ter um projeto sendo tocado num departamento, tá? Que quem é o patrocinador daquele projeto departamental não seja a alta direção. Tá? Entendam o seguinte, patrocinador é aquele cara que pode autorizar recursos financeiros. Beleza. E aí, digamos o seguinte, o CEO da empresa, ele disse assim, olha,
eu vou alocar recursos financeiros na ordem de tantos milhões de reais para a informática, para a TI. E a TI, né, aquele departamento, vai poder aplicar de acordo com as necessidades ali, que as necessidades estejam alinhadas com os objetivos da empresa. Ok, aí eu tenho 3 milhões lá no departamento de informática. E o gerente de informática, o diretor de TI, ele vai poder aplicar nos projetos dele. Note aí que já houve uma pré-aprovação de 3 milhões para o departamento de TI para aplicar de acordo com as necessidades dele. Ok? Quando for feito um projeto, por exemplo, da compra de um data center, tá? Então, esse gerente, ele pode ter esse poder, esse diretor executivo pode ter esse poder de aprovação, tá? De que aquele recurso que já é da informática, já está lá, ele seja destinado para esse projeto da compra do data center. Então, quem é que está aprovando a destinação de recurso financeiro para aquele data center? Não é aquele executivo, o diretor, o dono da empresa. Não, o dono da empresa já definiu 3 milhões para o departamento da TI. Então, o gerente lá, o diretor da TI, ele aprovou que daqueles 3 milhões, 1 milhão é para a compra do data center. Então, o gerente, na verdade, o patrocinador da ideia daquele projeto, vai ser quem? Vai ser aquele diretor de TI, e não o diretor executivo. Porque notem o seguinte, nem todos os projetos eu vou ter que, quem assina ele é o cara mais alta autoridade dentro da organização. Tá? Dependendo da complexidade, dependendo da importância do projeto, né, e do tamanho da alocação de recursos, aí vai envolver ali aquele cara, né, a alta direção, principalmente se aquele projeto afetar o negócio, afetar a estratégia que foi definida para a companhia. Então, normalmente, essa demanda vem lá de cima. E aí é disparado e ele se envolve, ele aprova isso daí. Tá? Mas, geralmente, um projeto pode ser definido, tá? Por exemplo, fazer um projeto para se implementar uma solução dentro da empresa. Então, vai depender ali de um orçamento. Talvez quem aprove isso daí seja um gestor de segundo escalão ali da organização, né? No caso, seria o diretor de TI, tá? Para aprovar um recurso que já existe lá, financeiro. Ou ele vai solicitar, tá, esse recurso financeiro, e esse recurso financeiro vai ser aprovado. E ele vai poder destinar esse recurso financeiro para aquele projeto da TI. Tá? Também o patrocinador ele é conhecido como sponsor, né? Que é o patrocinador, só que está em inglês aí, né? O patrocinador ele é um facilitador estratégico para o projeto. Então esse cara normalmente pode ser o CEO da empresa, pode ser, como eu falei agora, um diretor departamental ali que tem poder, né, para a aprovação de um determinado projeto. O projeto, normalmente, ele tem o viés ali de questão financeira, mas isso não é obrigatório, né, pessoal? Então, vamos usar o raciocínio aqui. Para todos os projetos, tem dinheiro envolvido? Tá? Depende. Eu posso ter um projeto que não tem área de conhecimento, custo. Posso ter? Posso. Eu posso ter um projeto para implantação, por exemplo, de uma solução, um software livre, por exemplo, e esse projeto ser patrocinado pelo meu gerente de TI, o diretor de TI, e só levar em consideração, por exemplo, o escopo, né, a definição de um cronograma, a definição de recursos humanos, da comunicação, né? Que mais aqui? As partes interessadas, mas como é um software livre, e aí não envolve a contratação de uma empresa terceirizada, não envolve a contratação de pessoas, não tem
para esse projeto não tem um custo financeiro, então não entra o quesito financeiro aí. Tá? Pode existir esse cenário. O patrocinador, tá? Ele delega ao gerente de projeto os poderes de gestão para a condução do projeto, como se ele fosse. Então, o que acontece é o seguinte: o gerente de projeto ele recebe essa autoridade do patrocinador, porque o patrocinador delegou para ele, e aí todas as pessoas que são envolvidas, eles sabem da importância desse projeto, porque ele está sendo tocado pelo gerente de projeto como se fosse aquele cara que é o patrocinador. Então, já está implícito aí que aquele gerente de projeto, ele tem autoridade, né? Ele tem ali um compromisso forte com aquele projeto ali. E que todos devem acatar as ordens, né, do gerente de projeto. Devem tentar ajudar o gerente de projeto. Então, por isso que, ao delegar ao gerente de projeto esses poderes para a condução do projeto, o patrocinador, por exemplo, o patrocinador do projeto é o meu diretor de TI. Então, todas as pessoas que são daquele departamento de informática, que agora sabem que eu sou o gerente de projeto, daquele determinado projeto, eles devem procurar me ajudar. Porque na hora que eu for dizer, que eu for passar uma demanda para um desses colaboradores do projeto, quem está dando a ordem para ele cumprir aquela determinação, auxiliar o projeto, é indiretamente o patrocinador, é indiretamente o chefe, né, numa hierarquia mais alta. Tá? Por isso que existe essa necessidade do patrocinador financiar a ideia. E esse financiar pode não ser só financeira, né? A gente já falou. Participar da seleção de projetos, categorização e priorização. Então, o patrocinador pode auxiliar na decisão de seleção dos projetos. Então, por exemplo, existem 10 projetos em andamento. Qual que deve ser colocado na frente? Né? Deve dar prioridade. Né? Categorização. Categorizar. Esse projeto tem essa finalidade aqui, essa categoria. Né? Criar grupos. Né? Os grupos, os processos, por exemplo, os projetos que são relacionados a, por exemplo, a Copa do Mundo. Os projetos que são relacionados, né, às Olimpíadas. Então, notem aí que eu estou falando de um programa, né? Então, o programa que contém os projetos que são das Olimpíadas. O programa que são dos projetos da Copa do Mundo. Então, na verdade, quando todos esses projetos estiverem sendo executados, talvez possa ser que um projeto seja colocado na frente de outro. Quem é que vai definir isso aí? Tem que ter a participação do patrocinador. Tá? Porque pode envolver decisões estratégicas relacionadas a questões financeiras, ao cronograma. Então, por exemplo, quando eu tenho diversos projetos, que eles podem estar relacionados entre si, se eu alterar o cronograma e não falar com o patrocinador, talvez saia da expectativa que ele tinha quando ele definiu que esses projetos deveriam ser tocados. Não é isso? Também pode levar em consideração projetos desconexos, projetos que não têm nada a ver. Por quê? Porque digamos que eu sou o gerente de projeto de um projeto. E aí existe outro projeto para ser tocado. Eu fui colocado para tocar esse outro projeto também. No momento que existe conflito de alocação de pessoas, tá, nesse projeto, por exemplo, eu tenho a minha equipe que está tocando um projeto. E eu não tenho essa equipe não pode compor aquele outro projeto. E eu tenho
deficiência de pessoas naquele outro projeto. E aí? Eu posso alocar as pessoas que estão nesse projeto para o próximo, para aquele outro projeto? Posso. Isso vai envolver uma decisão estratégica. Talvez o gerente, o patrocinador, ele financie essa ideia. Agora, se eu chegar e fazer essa mudança e aí impactar nesse projeto que talvez fosse prioritário para o patrocinador, isso aí pode gerar uma implicação, né, negativa. E aí, isso aí leva em consideração o nível estratégico de decisão, né, como eu falei agora há pouco. Faz o uso de técnicas de seleção de projetos. A gente vai ver que existem diversas técnicas para auxiliar o gerente de projeto a tomada de decisão. Não somente ao gerente de projeto, mas como também o patrocinador. O patrocinador, ele participa do estabelecimento de prioridades na alocação dos recursos, justamente nesse conflito aí, né, onde o gerente de projeto não consegue, somente ele, fazer essa tomada de decisão. Nota que o gerente de projeto, ele tem a autoridade como se o patrocinador fosse, né? Porque foi delegado para ele. Só que algumas decisões são estratégicas. Não podem ser tomadas somente pelo gerente de projeto, porque vai impactar outros projetos, impacta, né, na expectativa que o patrocinador tinha. Então, para isso não acontecer e o gerente de projeto tomar uma decisão que vai afetar o projeto de forma estratégica ali e vai afetar a expectativa do patrocinador e dos clientes, né, das partes interessadas, então envolve agora o patrocinador nessa decisão. Também o patrocinador define os objetivos estratégicos do projeto. Lá no termo de abertura, o patrocinador vai poder ali pontuar, tá, todos os objetivos que devem ser alcançados, né, pelo projeto. Isso no nível estratégico. Essas informações vão subsidiar o projeto para que o projeto siga alinhado com essas expectativas do patrocinador, tá? Essas expectativas estratégicas, objetivos estratégicos. O patrocinador realiza o acompanhamento através dos relatórios, né, sobre o andamento do projeto, mas isso de forma macro. Como surgem, pessoal, os projetos? Então, olha aí. Necessidade e demanda. Geralmente, uma necessidade ou uma demanda específica do negócio vai disparar aí a necessidade de um projeto. Então, eu tenho, por exemplo, uma demanda de mercado, oportunidades estratégicas e necessidades do negócio, satisfação do cliente, por exemplo, satisfazer o cliente, foi visualizado ali uma necessidade específica. O cliente ele usa um serviço e aí eu quero agradá-lo, eu quero satisfazer ele mais. Então eu preciso criar um serviço novo ou melhorar aquele serviço, mas para isso eu precisaria fazer um projeto. Então vai nascer um projeto para essa finalidade aí. Um avanço tecnológico vai poder me subsidiar para a criação de um projeto. Pode ser até uma necessidade específica. Por exemplo, saiu uma versão nova de sistema servidor. E aí eu vou ter que implantar uma solução. E aí o meu hardware não comporta aquele novo sistema operacional lá naquele data center que vai ser, né, adicionado. Vai ser um data center que eu tenho, por exemplo, não comportaria. É impossível um cenário desse, né? Digamos o seguinte, vamos melhorar aqui. Um avanço tecnológico vai me demandar eu contratar um data center para poder
adicionar aquela solução dentro desse data center, porque no hardware que eu tenho, ele não suportaria, não aguentaria. Então eu vou ter que fazer um projeto para adquirir um data center, né? Então, um avanço tecnológico, né, de uma solução ali, por exemplo, que eu vá usar na minha empresa, vai me demandar fazer essa aquisição e vai me demandar um projeto. Exigência legal, então, por exemplo, a mudança de uma legislação vai me demandar fazer uma alteração num sistema ou refazer um sistema. Eu posso fazer um projeto para isso daí. Impactos ecológicos podem me demandar um projeto só para isso. Necessidade social também. Levando em consideração que um projeto não é só de TI, né, pessoal? O PMBOK e o gerenciamento de projeto, ele é um framework que abrange aí diversas áreas, Desenvolver o termo de abertura faz com que a gente precise, talvez antes de fazer o termo de abertura, avaliar, tá? Fazer um estudo de viabilidade. Por quê? Tá? Para muitos dos projetos, esse estudo de viabilidade ele vai preceder o termo de abertura. Isso não é obrigatório, tá, pessoal? Vou explicar já já. Então, normalmente, por exemplo, vai ter uma demanda para um projeto. A gente sabe que tem uma demanda específica para um projeto. Por exemplo, satisfazer o cliente. Então, talvez eu faça um estudo de viabilidade para ver se eu tenho condições de aplicar esse projeto, de fazer esse projeto. Então, esse estudo de viabilidade vai verificar, por exemplo, a viabilidade de orçamento, viabilidade dos riscos que eu tenho em se tocar esse projeto. Esse risco de viabilidade vai me gerar um documento, tá, de viabilidade. E se for satisfatório que esse projeto seja iniciado, então eu vou poder fazer o termo de abertura do projeto. O estudo de viabilidade pode ser pela fase também, né? A viabilidade daquela fase. Então, mas normalmente a viabilidade ela está associada ao projeto como um todo. O estudo de viabilidade do projeto. Pode existir a situação onde o termo de abertura ele é criado e o estudo de viabilidade vem a seguir. Tá? Então, ele pode ser realizado como um projeto em separado. Por exemplo, eu posso ter um projeto que já está em andamento e aí eu ter outro projeto só para o estudo da viabilidade. Tá? Então, o projeto foi iniciado, o termo de abertura, aí ele foi parado. Tá? Ele foi suspenso, vamos dizer assim, né? Foi pausado. E aí eu criei um outro projeto, por causa da complexidade desse estudo de viabilidade, eu criei um outro projeto somente para verificar se aquele projeto lá pode ser continuado. Aquele projeto que deu início ao projeto de viabilidade. Né? Então, podem existir cenários com essa característica aí. A gente pensa assim, poxa, pode ser difícil, né? Ter um cenário desse daí. Mas, não, digamos o seguinte, a NASA lá, então, ele criou um projeto para chegar a Marte. Né? Tem um projeto para chegar a Marte, beleza. E diversos outros projetos, né? Nesse programa, né? Programa espacial. Tem diversos outros projetos. Então, eu posso ter um projeto de estudo de viabilidade de se chegar a Marte no ano de 2030. Então, note que eu tenho um outro projeto que está pausado, esperando talvez saída desse estudo de viabilidade. Pode existir essa situação, tá? Mas é um projeto muito gigantesco, né? Eu posso ter subprojeto dentro de um projeto que já foi iniciado. Eu iniciei um projeto e aí eu posso ter subprojeto para avaliar a viabilidade. E também eu posso ter um estudo da viabilidade na primeira fase do projeto. Então, eu iniciei um projeto e a primeira fase é justamente o estudo de viabilidade daquele projeto.
E aí leva em consideração aquelas perspectivas que a gente já viu. O estudo da viabilidade vai fazer uma análise sobre os fatores econômico, né, tecnológico e de risco. O estudo de viabilidade pode ser realizado em diversos níveis. Por exemplo, no nível de resultado do projeto, de serviço ou do produto. Então, o estudo da viabilidade vai avaliar a viabilidade do projeto como um todo, do serviço específico, né? Os serviços que vão ser realizados para se alcançar o projeto. Então, o projeto ele tem diversos processos. E esses processos podem ter serviços sendo executados para se chegar ao resultado final que o projeto se propõe. Então, se o projeto ele é chegar a Marte, né, eu vou ter diversos serviços de construção da nave, né, serviços para se chegar a uma determinada tecnologia. Então, talvez esses serviços, cada um deles eu faça uma viabilidade, um estudo de viabilidade para a construção da nave, né, do serviço de construção da nave, um estudo de viabilidade para o serviço de, né, sei lá, diversos serviços que vão compor, que vão estar sendo executados durante o projeto. E eu posso ter também um estudo de viabilidade para se atingir aquele produto específico. Então, eu vou estar avaliando o componente específico. Digamos, no projeto, durante o ciclo de vida de todo o projeto, eu posso ter diversos produtos sendo gerados, com a finalidade de se gerar aquele produto final, né? Ou então posso avaliar a perspectiva daquele produto único. Qual é a viabilidade que tem de eu gerar esse produto único? Então, eu vou fazer um estudo de viabilidade. Todo projeto tem diversas fases, não é isso? Então, cada fase ela pode gerar um produto, não é isso? Um produto. Então, eu vou fazer um estudo de viabilidade para se atingir aquele produto daquela fase. E aí, nesse cenário, tá? Dependendo do projeto, se o projeto for muito grande, a gente vai ver que se for inviável se alcançar aquele produto, o projeto para. Então, a gente vai ver mais na frente que podem ter cenários onde o projeto ele é abandonado. Nem todo o projeto chega ao seu final, à sua fase final. Atinge o seu objetivo. Ele pode ser finalizado antes disso, porque por questões financeiras, né? E aí esses estudos de viabilidade vão pontuar isso daí, de que não é mais viável continuar o projeto. Sob a perspectiva da viabilidade do resultado final do projeto, dos serviços dentro dele, ou do produto final que ele se propõe, ou dos produtos que ele vai gerar, né? Um deles pode gerar ali o bloqueio total, né? Digamos o seguinte, eu gerei um projeto de chegar a Marte, beleza. Aí, os cientistas descobriram uma limitação tecnológica, né? Descobriram, por exemplo, descobriram que lá em Marte existe no ar lá algum elemento que, se o ser humano chegar lá, esse cara vai pegar um vírus, sei lá, se tiver vida lá, né? Vai ter um outro componente que, se ele entrar em contato com a atmosfera de Marte, esse cara vai morrer. Então, descoberta isso aí, inviabilizou todo o projeto. Note aí que o estudo de viabilidade, quando avaliado um determinado produto, um componente, alguma parte do projeto, observou que, se um ser humano entrar em contato lá, mesmo com toda aquela proteção espacial, sei lá, aquilo inviabilizaria todo o projeto. Não é esse o cenário, né? Mas digamos que num projeto normal, um componente pode, por questões de limitação tecnológica, não se vai atingir ele, por restrições aí
tecnológicas, então o projeto parou. Tá? Avaliação e seleção do projeto. Então, o que a gente tem aqui? Todo projeto, tá, vai ter as suas prioridades em relação aos demais projetos. Então, isso é conflitante. O gerente de projeto tem que administrar isso daí. Isso faz parte da integração, né? Que é o termo de abertura, é um processo da integração. Então, a seleção do projeto vai dar ao gerente de projeto essas informações, tá, para ele priorizar. Então, informações financeiras ou informações de cronograma, informações de recursos humanos, vão poder dar subsídios para ele poder decidir como priorizar, como selecionar o projeto, né, sobre a questão de orçamento também. Então, tem o objetivo de priorizar o projeto. Nem todos os projetos possuem recursos suficientes para execução paralela. Permite controlar os projetos de forma concorrente, né? Então, eu executo uma parte de um projeto, aí uso aquela equipe para executar partes de outro projeto, e assim eu vou tocando diversos projetos. Vou tocando diversos projetos de forma paralela. Vou tocando os projetos de forma concorrente e não paralela. Porque o paralelo é se eu tiver equipes para executar de forma paralela. Se eu não tiver pessoas suficientes, eu vou ter que executar concorrentemente. Executo uma parte, uso a equipe para executar outro projeto ou outra parte do projeto. E assim vou tocando de forma concorrente. A seleção de projeto tem um foco no valor gerado pelo produto, serviço ou resultado do projeto. Tá? Então, quais são os métodos existentes para essa avaliação e decisão, né, dessa seleção de projeto? Eu vou ter modelos matemáticos, aí os conhecidos, tá? Como modelos matemáticos, a gente tem como sendo um modelo de restrição, né, de otimização, modelo restrito de otimização ou de restrição de otimização, porque ele é um modelo fechado. Normalmente, matemática é exata, né? Então, você vai aplicar um modelo matemático, você, aplicando aquele modelo, você não pode ajustar a fórmula. É aquele modelo e pronto. Tá? Então, a otimização não é da fórmula. O resultado vai sair baseado naquela fórmula que você aplicou. Tá? Então, por isso que ele é restrito de otimização. O modelo matemático. Tá? Utilização de programação linear, dinâmica, de inteiros, na forma de algoritmos, né? A gente tem outro método de avaliação que é a mensuração do benefício. Então, a gente tem aqui modelos de pontuação. A gente vai detalhar esses modelos aí mais para frente. A gente tem análise de custo-benefício. Então, no modelo de pontuação, o que a gente tem? É um método de seleção de projeto, tá? De mensuração de benefício. Então, a gente tem aqui, a principal técnica é a de análise de fluxo de caixa. Então, é uma avaliação estritamente financeira. Ela vai avaliar as perspectivas financeiras em relação à linha do tempo, né? Do ciclo de vida do projeto. E aí ele vai poder pontuar se ao longo daquele ciclo de vida do projeto está tendo retorno financeiro, né? Se o valor que vai ser em qual momento da história do tempo de vida daquele projeto eu vou atingir ali, tá, o retorno do investimento. Então, leva em consideração isso aí. E eu só posso avaliar se eu avaliar o fluxo de caixa, né? Avaliar a questão financeira. Então, eu vou ter o período de retorno. O que é isso aqui, pessoal? Uma estimativa do momento em que vai ocorrer o retorno do investimento. Então, eu tenho um gasto inicial no projeto,
e aquele projeto, em qual momento ele vai atingir um retorno financeiro, tá? Para quem está investindo ali naquele projeto. Então pode ser feito isso aí. Essa informação ela pode subsidiar justamente na questão da seleção de projeto. Então, eu tenho 10 projetos. O gerente de projeto pode chegar e avaliar, olha, esses 2 projetos aqui vão ter retorno financeiro mais cedo. Então, por isso, eu posso colocar eles na frente. Tá? Eu não vou colocar a prioridade de alocar pessoas, né, e outros recursos, aportes financeiros, naqueles outros projetos, porque o tempo de retorno daquele investimento vai ser muito lá na frente. Então, eu vou priorizar aqueles projetos que têm um retorno de investimento antecipado. Né? Então, eu vou selecionar, dar prioridades para esse projeto, que tem um retorno do período de investimento mais recente, né? Mais rápido. Então, isso vai levar em consideração o ciclo de vida, tá? do projeto e desse resultado, né? Do produto e do serviço. Eu vou ter o fluxo de caixa descontado, que é a medição do tempo de retorno do capital investido. Então, o capital investido, quando é que eu vou ter total retorno desse investimento? Descontados todos aqueles valores que eu paguei, que foram os custos, né, para financiar o projeto. Ou seja, isso aqui quer dizer para mim o lucro, né, que eu vou ter. Então, por exemplo, eu posso definir que esse lucro ele seja o fator que eu escolha determinados projetos em detrimento de outros. Então, eu posso colocar na frente os projetos que têm para mim um retorno financeiro, tá? Em detrimento dos outros. Valor presente líquido, ele analisa a viabilidade financeira dos projetos e dos novos negócios a partir das estimativas de investimento inicial e dos retornos futuros. A taxa interna de retorno é a taxa de retorno financeiro, tá? Descontados lá, por exemplo, o capital investido inicial. O termo de abertura, a gente tem ele como sendo um processo. Então, a gente tem o projeto como um todo, e o termo de abertura, ele é um documento que vai ser gerado pelo processo de desenvolvimento do termo de abertura. Então, é necessário que a gente separe o que é o processo de desenvolvimento do termo de abertura, o que é a saída dele, que é o termo, é o documento, termo de abertura, né? Então, o processo, todo o processo tem uma entrada, tem o seu processamento e tem a sua saída. Então, a gente vai ver todos os processos do PMBOK, a gente vai ter a entrada, vai ter as ferramentas e técnicas que vão ser aplicadas para se executar, né, para se processar o que entrou de informação, e a gente vai ter uma saída. Normalmente é o produto final ali. Então, como entrada para esse processo de desenvolver o termo de abertura, a gente tem a declaração do trabalho do projeto, tá? Que a gente vai detalhar um pouco mais na frente, ele especifica ali tudo que deve ser desenvolvido. A gente tem o caso de negócio, que aí relacionado aqui com as informações de financeiro, né? As questões orçamentárias, as motivações, os benefícios financeiros, isso é o caso de negócio. A gente tem os acordos, pode ser acordo contratual, por exemplo. A gente tem os fatores ambientais. Fatores ambientais levam em consideração, por exemplo, questões culturais da empresa. Os ativos de processos organizacionais são os ativos da empresa. Por exemplo,
As informações são ativos, as pessoas são ativos, os sistemas são ativos. Então, eu vou ter esses ativos como entrada também, tá? Para desenvolver o termo de abertura. Então, eu não posso desenvolver o termo de abertura sem levar em consideração que, por exemplo, na minha empresa existem as políticas, as normas internas. Isso é um ativo dentro da minha empresa. O que é um ativo, né, pessoal? É tudo que tem valor dentro da minha empresa. Tá? O valor estratégico. Então, é um ativo estratégico. Então, uma pessoa pode ser um ativo. Tá? O conhecimento dela pode ser um ativo. As políticas, tá, estabelecidas são ativos. Não são tangíveis, né? São intangíveis. O conhecimento é intangível. E aí, tudo isso são subsídios, são entradas que vão compor lá, tá? Vão compor o termo de abertura. Vou usar como técnicas e ferramentas opiniões especializadas. Então, eu posso ter consultores, por exemplo, o PMO, né? O escritório de projeto, pode me subsidiar de pessoas ali que vão dar consultoria. Eu vou ter técnicas de facilitação, tá? Para poder o gerente de projeto se valer dessas técnicas para facilitar o trabalho dele de integração, de contato, de interface com todas as demais áreas de conhecimento. Então, o gerente de projeto, nessa seara de conhecimento que é a integração, a área de conhecimento e integração, ele tem que ser um cara com visão ampla, que pode estar se relacionando e tem que ter um bom relacionamento com a área financeira, para a questão orçamentária, né? Com a área de recursos humanos, para a questão de recursos humanos, se minha estrutura for funcional, né? Se tudo for projetizado, a organização for projetizada, ele é quem gerencia essa demanda toda, né? Então, ele vai ter que ter essa habilidade de gerenciamento de recursos humanos, de financeiro, né? Ou delegar para pessoas de um escalão menor do que o dele, para que essas pessoas façam esse trabalho aí. Tá? Saídas. A saída do desenvolver o termo de abertura é justamente o termo de abertura. E esse termo assinado pelo patrocinador, que é o cara que comprou a ideia. Olha só, como entrada, a gente tem a declaração do trabalho do projeto, não é isso? Que é uma das entradas lá. E aí, o que é a declaração do trabalho do projeto? Ele vai descrever, tá, minimamente ali os requisitos, tá? O escopo. No PMBOK anterior, da versão 5, né, o anterior é a versão 4, ele tinha um processo só para isso, que era o processo de definição do escopo preliminar. Ele morreu. Por quê? Porque no termo de abertura, eu já posso ter, tá, a declaração sendo composta ali com essas informações. Então, vai compor lá o documento, eu não vou ter 2 trabalhos. Tá? Então, na versão 5 do PMBOK não tem mais. Então, ele descreve os produtos, né, serviços ou resultados. Geralmente, ele é redigido pelo patrocinador ou quem iniciou aquela demanda. Descreve a necessidade do negócio. Descreve o escopo do produto, considerando com o escopo, né, considerando como o escopo seguirá progressivamente evoluindo. Então, nos outros grupos de processo, quando a gente avançar lá para os grupos de processo do planejamento, tá? Aí a gente vai evoluir esse escopo, ele vai ganhar corpo, né? Então, nessa fase inicial, que a gente está na iniciação, a gente está ainda no termo de abertura, e o termo de abertura, ele
tem lá a declaração do trabalho mínimo, né? Tem um escopo mínimo para o trabalho ser feito. Então, ele vai subsidiar com que na próxima etapa, vamos dizer assim, né, ele vai usar os processos de planejamento para poder, sobre a perspectiva de risco, escopo, tempo, custo, evoluir, progredir, tá? Todas as informações necessárias para o projeto. E na questão do escopo, sobre a perspectiva da área de conhecimento e escopo, na área de conhecimento, no grupo de processo de conhecimento do escopo, o escopo vai ser definido, vai ser desenvolvido, na verdade, né? Na próxima interação que esse escopo vai ser melhorado, vai ser no grupo de processo de planejamento, e nesse grupo de processo de planejamento, pela perspectiva da área de conhecimento do escopo, ele vai ser desenvolvido. Eu vou desenvolver o escopo, eu vou aumentar o escopo. E esse escopo vai compor, por exemplo, a EAP, né, que é a estrutura analítica do projeto. Aí, o escopo vai ter o seu ponto alto nas próximas interações, né? Plano estratégico, então, alinhamento do projeto às políticas e estratégicas da companhia, dentro aqui da declaração do trabalho, que está dentro do termo de abertura, eu vou ter que me alinhar com a estratégia das políticas da companhia. Então, vou ter que ter um plano estratégico, tá? Um alinhamento com o plano estratégico, que é o alinhamento com os objetivos estratégicos. Por quê, pessoal? Quando, nas próximas etapas, né, quando o projeto for sendo evoluído, né, progredindo, sempre que consultarem o termo de abertura, os documentos vão ser alinhados ao termo de abertura, né? Alinhados a essa estratégia. E se o termo de abertura definiu quem é o patrocinador, definiu quem é o gerente, definiu as estratégias da companhia, todas as demais etapas, todas as áreas de conhecimento, todos os processos, eles devem estar alinhados com isso. Por isso que a gente ainda está na área de integração, na área de conhecimento e integração. Porque a integração ela vai estar fornecendo essa garantia que todas as áreas de conhecimento vão estar integradas. A gente tem aqui o caso de negócio, tá? O objetivo é atender as necessidades do negócio, determinar se o investimento do projeto vale a pena, o estudo de viabilidade, tá? Vai fomentar o caso de negócio com essas informações. Então, aquele estudo de viabilidade sobre os fatores econômicos vai subsidiar de informações o business case, né? Demanda, oportunidades de marketing, por exemplo, custos e riscos, e as outras áreas de conhecimento que vão estar subsidiando essa questão do caso de negócio. Especifica como o projeto deve se alinhar à visão estratégica da organização. Descreve, tá, solução alternativa. Então, por exemplo, o caso de negócio, ele tem uma perspectiva financeira. Então, digamos que o projeto ele tenha um custo de 1 milhão. Foi pontuado lá no estudo de viabilidade que o projeto pode ser tocado, mas ao custo de 1 milhão. Aí, o caso de negócio vai estudar e vai pontuar ali informações que sejam relevantes para a tomada de decisão e informações importantes para ao longo do ciclo de vida de todo o projeto
essas informações serem consultadas ou serem melhoradas. Tá? Então, o plano de negócio, ele vai compor lá informações que deem alternativas. Então, olha, esse projeto aqui, ele vai ser tocado por 1 milhão. Entretanto, existem outras alternativas que, ao invés de comprar aquele data center, tocando esse projeto para comprar o data center, a gente pode locar ele, tá? Botar ele a gente pode virtualizar o serviço e colocar na nuvem, tá? Nesse cenário, o custo anual vai ficar em 500 mil reais. Aí, vai ser mais barato, então, né? Tudo isso vai ser levado em consideração no caso de negócio, dando alternativas ao projeto. Vai ser feita uma análise de custo-benefício. Então, por exemplo, comprar o equipamento vai custar 1 milhão. Contratar o serviço vai custar 500 mil reais. Então, é melhor comprar o data center, comprar o servidor. Porque em 2 anos está pago, né? Então, a avaliação do custo-benefício, no caso de negócio, vai pontuar esses quesitos. Solução recomendada. Apesar de você pontuar todos esses quesitos e ficar claro cada um deles, é importante você definir as recomendações. Então, digamos assim, ficou mais barato comprar o data center, porque 1 milhão de reais em 2 anos, se você fosse contratar ele por fora, pagaria por ano 500 mil. Então, em 2 anos, pagaria a compra de um data center. Entretanto, levando em consideração outros fatores de risco e tudo mais, recomendamos que seja locado, que não seja comprado o servidor, o data center. Então, essa recomendação tem que estar compondo lá o caso de negócio, que vai justificar financeiramente porque está sendo tomada aquela decisão no projeto. Acordos. Então, os acordos são as entradas, né, para o desenvolvimento do termo de abertura. Então, são documentos que vão definir aí a interação do projeto, possuem natureza jurídica. Normalmente, tá, pessoal? Podem ser contratos, memorandos, e-mails. Então, um acordo que eu faço entre as partes, eu posso ter um e-mail que eu troquei, tá, com pessoas do projeto e que foram acordos. Né? Podem ser juridicamente, podem ser válidos. Compromisso verbal pode ser também, tá? Considerado. Olha uma atenção aqui, ó. Geralmente os contratos eles são firmados com a organização externa à companhia, tá, do patrocinador do projeto. Então, aquela empresa que tem o patrocinador daquela ideia, daquele projeto, se ela precisar contratar um serviço fora, isso vai ser um acordo entre a companhia e outra empresa. Isso está lá no contrato. No ITIL, tá, a gente tem os contratos de apoio. Tá? Contratos de apoio. Fatores ambientais são entradas, tá, para o desenvolvimento do termo de abertura. Então, são fatores externos ao projeto que podem causar influências significativas. Então, quais são esses fatores ambientais? Então, a cultura da empresa, estrutura de governança, né? Por exemplo, a estrutura da empresa e a governança estabelecida por ela, padrões governamentais ou padrões do setor, a infraestrutura da empresa, infraestrutura física, são fatores ambientais, recursos humanos, administração de pessoas, sistemas de autorização do trabalho, condições de mercado, tolerância a riscos, clima político,
canais de comunicação estabelecidos na organização, bancos de dados e sistemas de informação de gerenciamento do projeto. São fatores que influenciariam de alguma forma o projeto, tá? Que são externos ao projeto. Notem aí, eu vou ter o meu projeto sendo tocado e aí eu vou ter lá o banco de dados com as informações dele. Se esse banco de dados vir a ser comprometido, crashar, por exemplo, eu perdi o meu projeto se eu não tiver um backup. Então, se influencia de alguma forma o projeto, esses são fatores externos, tá? Então, são fatores ambientais. Ativos de processos organizacionais são entradas. Então, eu tenho aqui as políticas, diretrizes, processos e procedimentos, planos, abordagens e padrões, base de conhecimentos corporativos, informações históricas, lições aprendidas, dados financeiros, arquivos de projetos, conhecimento de gerenciamento de configuração. Então, tudo isso são ativos intangíveis, né? São informações, são conhecimentos que vão facilitar, vão subsidiar entradas para o termo de abertura do projeto. Opinião especializada também vão ser ferramentas e técnicas. Eu vou ter isso aqui como ferramentas e técnicas para poder tocar tudo aquilo que eu dei como entrada, eu vou poder utilizar aqui. Então, brainstorms, que são tempestades de ideias, reuniões ali para que sejam lançadas ideias. Então, nota aí que eu vou poder desenvolver o escopo preliminar, eu vou poder avaliar fatores do termo de abertura, definir quem vai ser o meu projeto, quem vai ser o gerente de projeto, eu vou poder definir ali com essas reuniões. Então, na reunião não tem definido quem vai ser o gerente de projeto ainda, né? Para desenvolver o termo de abertura. Então, nesse momento a gente vai lá e define, não, você vai ser o gerente de projeto, né? Reuniões e grupos de discussão. A gente tem também como ferramentas e técnicas a técnica de facilitação. Então, vai ser utilizada, né, vai ser a utilização de ferramentas para alcançar a boa comunicação no projeto. Então, vai ser utilizado para facilitar o conteúdo final do termo de abertura. Tá? Permite utilizar-se dos processos de brainstorm, reunião e gerenciamento para manter tudo nos trilhos. Tá? E para fazer a resolução de conflitos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma ferramenta aqui para facilitação disso tudo, por exemplo, o e-mail. Então, a troca de e-mail como sendo um facilitador dessa comunicação, ele vai dar para mim uma facilitação, tá? Para que no final eu gere lá o termo de abertura, porque permitiu que, por exemplo, os brainstorms, tá, fossem feitos, essa tempestade de ideias, através de uma ferramenta lá. Né? Por exemplo, o e-mail, vai trocando as ideias, pode ser feito dessa forma? Pode. Numa reunião, o cara está lá fazendo a ata da reunião. Tá? Isso aí esse registro vai ser um facilitador para que seja registrado ali tudo o que foi relatado ali naquela reunião. Tá? E vai me subsidiar, vai ser um facilitador para o gerente de projeto manter tudo ali de acordo com o que foi acordado na reunião, né? Mesmo aqueles acordos verbais. Aqueles acordos verbais viraram a ata ali da reunião. Então, juridicamente tem valor aquilo ali. Resolução de conflitos vão ser possíveis através dessa facilitação, né? O gerente de projeto, na integração, ele está preocupado em facilitar tudo,
para todas as pessoas que estão compondo as equipes ali. E aí, por fim, a gente tem a saída, que vai ser o termo de abertura, né? Então, eu vou ter aqui, ó, vai ser a saída do processo, do desenvolver o termo de abertura, né? Exige que o documento, que é o termo de abertura, ele seja assinado e aprovado pelo patrocinador. Ele é o reconhecimento formal e oficial sobre a existência do projeto. É onde é assinado pelo gerente sênior, né, o CEO, ou então o patrocinador do projeto. Geralmente, ele é o primeiro documento oficial após o aceite do projeto. Então, uma vez que o projeto ele foi aceito como sendo algo que vai ser tocado, o termo de abertura é o primeiro documento oficial que vai dar força ao gerente de projeto, que vai definir quem que é o patrocinador da ideia, o escopo inicial ali. Costuma ser usado para apresentar o projeto para a organização. Então, aquele termo de abertura, ele deve ser comunicado para toda a empresa, ou para todos os interessados, né? Porque vai dar o valor legal para o gerente de projeto, para que ele tenha o poder necessário. Às vezes, os conflitos vão ser evitados justamente porque se as pessoas já sabem que ele tem aquela delegação de autoridade, elas devem facilitar o trabalho, tá? Por conta disso daí. Isso deve ser reforçado, tá? E também vai depender ali da estrutura organizacional, né? Porque o termo de abertura, se, por exemplo, for uma estrutura funcional, tá? O termo de abertura vai delegar ao gerente de projeto, mas a gente sabe que o gerente de projeto tem fraquíssimo poder, né? Ele vai ser um facilitador do projeto. Mas mesmo assim o projeto tem a sua importância. Precisa ser comunicada. Precisa se tornar comunicado para todos os envolvidos, porque vai influenciar de alguma forma o final do projeto, o resultado final, depende disso para ser bem conduzido. Fornece aos stakeholders uma ideia sobre os benefícios do projeto. Muitas vezes os projetos eles possuem uma relutância ou alguns stakeholders não compram a ideia, né? não aderem ao projeto. Então, quando o projeto o termo de abertura ele possui informações que dão subsídio para os stakeholders entenderem a ideia do projeto, talvez ele identifique ali um benefício para ele. Então, num primeiro momento, que ele sabia que ia ter o projeto, que o projeto ia interferir no trabalho dele, na forma dele trabalhar, por exemplo, aí esse projeto aí não está legal, não vai ser uma boa para mim. Aí ele pega o termo de abertura e vê lá, poxa, esse projeto vai gerar um benefício tão grande para o meu departamento ou para minha empresa, que vale a pena eu comprar essa ideia aqui, eu ajudar o gerente de projeto. Então, não somente aquele quesito do patrocinador está delegando para o gerente de projeto a autoridade, mas se os stakeholders visualizarem no termo de abertura ali um benefício para eles, ele vai dizer, caramba, olha, esse benefício aqui é tão bom para mim, tão grande para mim, que eu vou fazer de tudo para poder ajudar esse projeto a ser tocado. Então, por isso da importância da comunicação do termo de abertura, né? E deixar claro tudo, né? Deixar tudo claro. Mesmo que aquela ideia, né, aquele projeto, inicialmente não seja bom para um dos stakeholders, quando ele toma ciência daquilo, o gerente de projeto pode conseguir visualizar que aquele cara não ficou satisfeito. Ele pode ser um calo no projeto dele. Então é a partir daí
que o gerente de projeto vai poder tentar influenciar, tá, aquela pessoa, aquele interessado, para que ele não atrapalhe o projeto. Ele vai tentar influenciar de alguma forma, mas ele só vai poder identificar em um determinado momento porque aquele pessoa se envolveu no projeto. E aí ele tomou ciência que aquela pessoa não estaria predisposta a ajudar, né? O bom termo de abertura, ele esclarece as dúvidas justamente desses stakeholders, das partes interessadas, tá? Que são dúvidas do início do projeto. Então a gente já viu, já falou que no início do projeto, de todo o projeto, os riscos são altos, a influência dos interessados, dos stakeholders são altas, né? E ao longo do projeto, essas influências vão diminuindo, os riscos vão diminuindo. Por quê? Porque o gerente de projeto ele vai produzindo conhecimento para mitigar esses riscos, para aumentar o escopo, né, a satisfação do cliente naquelas perspectivas ali necessárias, né, de serem entregues pelo projeto. E aí os stakeholders, né, as partes interessadas, vão deixando de ter grande influência, né, ao longo do projeto. E se no início do projeto essas informações forem esclarecidas, essas dúvidas forem esclarecidas, facilita a vida do gerente de projeto, porque ele ganha as pessoas para facilitar o projeto, né? E que se essas pessoas não tiverem dispostas a ajudar, ele também vai identificar logo no início. Então vamos fazer um intervalo aqui e a gente volta na sequência, dando prosseguimento aí nos outros processos da integração. Valeu!